Olá meus amigos, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Antônio Bulhões do canal Robotizando Ideias. E hoje vamos aprender como fazer uma prova utilizando o Google Forms, Google Formulários, certo? Vamos lá. Vamos lá abrir o Google Forms, tá? Esse bem aqui, ó. Formulários Google. Crie e analise perguntas gratuitamente, tá? Eu tenho também o formulário que trabalha na versão paga, é do Enterprise lá do For Education. Nós vamos utilizar aqui, a gente está trabalhando na versão gratuita, nosso Gmail básico. Então vamos criar um formulário, tá? Tem aqui o pessoal, que é o básico, e tem aqui o Workspace, tá? Que é o pago, tá? Esse aqui tem bem mais funcionalidades, tá? Depois quando eu mostro para vocês como é utilizando uma conta do Workspace, certo? Vamos continuar aqui no nosso básico. Vou clicar aqui em ir para formulário Google, vai abrir aqui, tá? Bem aqui, ó, eu já tenho alguns modelos aqui de formulários, tá? Eu tenho alguns modelos de formulários. Eu tenho aqui os formulários que eu trabalho fazendo avaliações, simulados, provas, quiz, tá? Levantamento de dados. Então tem materiais que eu já trabalho com ele. Então, como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar com em branco, tá? A gente vai começar do zero, certo? Um formulário do zero. Então, vamos colocar o nome do formulário. Vamos colocar prova teste, tá? Certo? Apareceu aqui também prova teste. Então, esse aqui é o nome do nosso formulário, certo? Então, bora lá. Posso colocar uma descrição. Vamos ver. Esta prova, tá? Fica a critério de vocês. É para testar os seus conhecimentos, tá? O que eu gosto de fazer quando faço as minhas provas, certo? Eu coloco sempre assim, é, nome completo, nome completo do aluno, tá? Nome completo do aluno. É uma resposta curta, sim. Ele não tem um nome muito grande, né? Apesar que tem alunos que tem um nome bem extenso, mas se colocando uma resposta curta, ela já satisfaz aí a questão. Então, resposta curta. Eu não vou colocar ponto, certo? Não vou colocar ponto, tá? Por que eu não vou colocar ponto? Porque só o aluno escreveu o nome dele, dá ponto para o aluno só para escrever o nome, de repente o aluno escreve o nome errado, aí ficar sem um ponto. Bora lá, vou marcar como obrigatório, resposta curta, tá? E eu já vou transformar esse meu formulário que eu tenho aqui em um teste. Como é que eu faço isso? Eu venho bem aqui em configurações, tá? Esse aqui são as configurações gerais do meu formulário, tá? Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é coletar endereços de e-mail, tá? Coletar endereço de e-mail, porque quando o aluno envia, eu posso enviar para o e-mail que ele cadastrou, já a nota dele. Agora, se eu estiver trabalhando integrado no Google Sala de Aula, eu posso deixar seu e-mail porque a atividade já vai estar atribuída lá e eu lanço a nota direto dentro da sala. Mas se eu fizer só para disponibilizar o link, para o aluno entrar só pelo link, não tem acesso lá na sala, eu peço para coletar um e-mail para depois enviar para eles, certo? Eu posso colocar recibo de respostas? Posso, tá? Certo? Só se a pessoa solicitar o recibo, aí você coloca lá, você vai dar uma resposta para ela. Sempre, tá? Pode ser, mas eu sempre deixo de marcar isso aqui, fica a critério de cada um, tá? Limitar uma resposta, sim, se for um simulado, ou se for uma prova, você limita uma resposta, porque o aluno
Ele vai precisar fazer login com o e-mail dele do Gmail, tá? E quando ele responder a primeira vez, quando ele tentar responder novamente, ele não vai conseguir porque ele limitou a resposta para aquele usuário daquele e-mail. Para ele fazer isso, ele vai ter que ter um outro e-mail e o professor vai descobrir que ele fez a prova duas vezes, tá? Então, eu coloco limitar uma resposta se for nesses casos. Se for uma pesquisa que ele pode enviar várias vezes, várias respostas, eu deixo sem marcar essa resposta. Então, eu vou colocar aqui como limitar uma resposta, tá? O que eu vou fazer bem aqui? Os participantes podem editar após o envio. Se deixar marcado, se deixarem marcado isso aqui e ver o gráfico, mesmo que o aluno envie, ele vai poder editar depois. Então eu sempre deixo de marcado esta opção e esta opção aqui, tá? Geral, vamos lá para a apresentação. Como é que vai ser apresentado esse meu formulário para eles, tá? Eu posso mostrar a barra de progresso. O aluno está progredindo, ele vai mostrando a barra lá. Posso, tá? Embaralhar as ordens de perguntas depende, tá? Eu posso sim trabalhar com embaralhar a ordem de perguntas se as minhas questões elas forem todas objetivas e dentro dessa minha prova, desse meu simulado, eu não tenho quebras de sessões, tá? Eu não quebro para trabalhar em sessões, tá? Por que não fazer isso? Porque quando tu faz em quebra de sessões, o que faz? O Google ele embaralha tudo, tá? Bora imaginar assim que tu colocou um vídeo, tá? E esse vídeo o aluno ele vai ter que assistir para responder a pergunta 7, 8, 9 e 10, tá? 7, 8, 9 e 10. Tu fez toda a ordem lá bonitinho. Quando tu coloca embaralhar a pergunta, tanto o vídeo como a ordem das questões, elas vão ser todas embaralhadas, tá? Então, nesse sentido, assim, não é bom trabalhar embaralhar a ordem das perguntas. Mas se tu tiver tudo, vamos supor, todas as questões, questão 1, 2, 3 e 4, sem precisar colocar um vídeo para responder elas, tu pode embaralhar tranquilamente, que ele embaralha aleatoriamente para todos os alunos que vão realizar, tá? Aí fica a critério. Mensagem de confirmação, você pode colocar assim, vamos ver, obrigado pela participação, tá? Obrigado pela participação, certo? Então a gente já viu geral, tá? Apresentação e testes, tá? O que eu vou fazer? Esse meu formulário aqui é um formulário simples e não é um teste. Eu vou criar um teste dele agora, tá? Vou criar um teste, tá? Então bora lá, criar um teste. Eu tenho aqui essas opções do teste: enviar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois de uma revisão manual, tá? Esse enviar imediatamente após o envio se tu estiver trabalhando com uma prova toda objetiva. As 10 questões são objetivas e você programou que uma chave de resposta para cada questão e o aluno acertou a questão, acertou a chave de resposta, o Google lança a nota dele e envia para ele. Mas vamos imaginar que você está trabalhando com uma prova objetiva e discursiva. Sugiro você marcar posteriormente, depois da revisão manual, tá? Por que isso? Porque se tu trabalha com questões objetivas e discursivas juntos, o Google, ele diga assim que ele é meio burrinho nessa ideia de chave de resposta, tá? Na parte objetiva, ele aquela chave, tem que acertar aquela alternativa e pronto. Já na discursiva, isso vai depender muito do aluno, de como ele vai responder. O aluno ele pode dar uma reviravolta toda e te dar aquela resposta, tá? Ele pode ser um cara que ele enrole muito, faça lá, encha muito, encher linguiça lá na resposta dele, mas no meio que ele está te escrevendo, que ele está te dando aquela resposta, ele consegue extrair algo que pode dar uma nota para ele. Já não, quando trabalha de forma discursiva no Google, a chave de resposta que tu cadastra lá tem que ser a mesma chave que o aluno tem que colocar. Com a mesma, da mesma, você escrever terra. Se escrever terra com letra maiúscula, T maiúsculo, terra, aí o aluno colocar terra com letra minúscula, T minúsculo, o Google vai entender que está errado, tá? Então, nessa parte a gente já vai ver como é que a gente vai deixar, tá? Isso aqui, se for toda objetiva, eu sugiro pode deixar aqui. Após o aluno acabou, ele recebe a nota dele, tá? Posteriormente, após a revisão manual, para quem trabalha com
questões discursivas, questões objetivas, certo? Tá. O que as pessoas podem ver? Quando eu trabalho, eu não deixo elas ver nem perguntas erradas, nem respostas corretas e nem os valores. Por que eu não deixo? De repente, um aluno, estão fazendo a prova online, está trabalhando sensoriamento, está trabalhando de forma remota, né? Aí o aluno faz uma prova, estão se comunicando lá por meio do WhatsApp deles. Aí o aluno fez a prova dele, vamos supor que esse aluno acertou todas as respostas, tá? Se eu deixar marcada essa opção de respostas correta, o aluno pode ver que está toda correta as respostas e passar para um colega, e o colega vai responder também. E se eu não tiver embaralhado as questões, tá? Se eu não tiver embaralhado e ele vê que está tudo correto, ele vai passar para o colega vai fazer e vai também tirar a mesma nota, tá? Agora, se estiver embaralhado, ele pode passar e o colega não se atentar e ele acabar se saindo mal na prova, certo? Então, feito isso, estou salvando as configurações. É uma dica que eu gosto muito de utilizar. Salvar. Então, olha, o meu formulário ele já mudou aqui, ó. Tá vendo? Já apareceu aqui chave de resposta, já apareceu aqui coleta de e-mail. Vamos lá para outra. Vou colocar bem aqui. Colocar bem aqui. Série. Vamos supor. Qual sua qual sua turma? Qual sua turma? Tá? Aí posso colocar aqui uma, vou utilizar aqui uma caixa de seleção, tá? Vou colocar aqui, ó, turma A, turma B, turma C, turma D, tá? Essa aqui também não vou colocar chave de resposta, porque eu vou saber qual é a turma do aluno lá quando ele me der os gráficos na resposta, certo? Eu venho aqui, marquei como obrigatório. Então tem aqui, o aluno tem que colocar o nome completo, qual vai ser a turma desse aluno, ele vai marcar bem aqui, tá? Vou criar uma nova pergunta. Vou criar uma pergunta, objetivo. Vamos supor, qual o qual o primeiro qual o primeiro planeta do sistema solar? Olha lá. Pô, colocar aqui Vênus, Marte, Saturno, Urano, olha lá, Mercúrio, tá? Não vou colocar a opção 6. Então, tenho 5 opções aqui: Vênus, Marte, Terra, Saturno, Urano e Netuno. O professor vai lá, marca como obrigatória, vem aqui e coloca a chave de resposta, tá? Ele sabe qual é, marca aqui Mercúrio, coloca a pontuação dele, concluído, tá? Bora aqui para outra questão, certo? Vou colocar aqui uma questão objetiva, tá? Qual a estrela mais próxima da Terra? Qual a estrela mais próxima da Terra? Eu não quero, vou colocar uma de múltipla escolha não, vou colocar uma de resposta curta, certo? Vou marcar como obrigatório. Vou colocar valendo um ponto, mas não vou colocar resposta,
Por que não vou colocar a resposta? Eu falei para vocês. Eu vou colocar aqui, adicionar, vamos supor, colocar aqui o sol, tá? Aí o aluno pode colocar que é o sol minúsculo, tá? Aí então pode colocar é o sol. Então eu tenho que pensar em N chave de resposta para que eu possa colocar. No caso eu não coloco, tá? No caso eu não coloco e deixo sem a opção de chave de resposta. Eu vou corrigir manualmente depois. Deixo a pontuação, depois eu vou dizer se ele acertou ou não e marco como concluído, tá? Venho aqui para uma outra, venho aqui, vou colocar uma outra pergunta. Vou colocar bem aqui. Envie uma foto. Envie uma foto das questões, tá? Um exemplo. Eu tenho a opção do aluno fazer a prova no caderno, fazer uma questão para os professores de matemática. Passa lá o comando da questão, o aluno resolve a questão no caderno dele, ele pode bater a foto e enviar para o professor corrigir. Como é que ele faz isso? Ele vem bem aqui, o professor marca como obrigatória. Ele vem bem aqui e escolhe aqui, ó, a opção de upload de arquivo, tá? Ele vai dizer assim, permite que os participantes façam upload de arquivo no Drive. Então, todo o material que ele mandar, que o aluno mandar, vai direto para o meu Drive. E eu vou ter ele todo armazenado, guardadinho lá. Então, eu vou marcar aqui a opção continuar, tá? Continuar, certo? Eu posso permitir tipo de arquivos específicos, eu posso permitir, tá? Não posso deixar livre também. Se eu quiser permitir, eu clico bem aqui e ele vai me dar uma opção de arquivo que eu posso específico. O aluno só pode mandar se for imagem, tá? Um exemplo. Pode mandar se for um PDF, pode mandar se for um documento, se ele fez no Word ou no documentos Google, tá? Vamos supor que ele também quis fazer essa resposta no Google Apresentação. Então eu posso colocar bem aqui, tá? Então eu marco aqui dessa forma, certo? Então vamos lá. Tamanho do arquivo massa, tá? Eu posso colocar 1 mega, 10 mega, 100 mega, 1 giga, 10 giga. Eu sempre deixo 100 mega, que às vezes depende da resolução da câmera do celular. É um celular que tem Full HD, então acaba sendo mais pesado o arquivo, tá? Eu limito a um arquivo só, ele só pode enviar uma vez, não pode enviar mais, certo? Também eu deixo a chave de resposta, eu deixo em branco, que eu vou corrigir ainda, mas eu adiciono a pontuação, tá? E marco como obrigatória, certo? E eu gosto de fazer prova de vários tipos. Então aqui é um modelo do que a gente pode fazer, tá? Depois eu vou mostrar um modelo já de um aluno que respondeu. E eu vou visualizar como é que vai ficar esse meu teste. Então aqui, ó, prova teste, o aluno vai receber isso aqui, tá? Vai digitar o e-mail dele, nome completo, vai marcar a turma que ele faz parte, vai marcar aqui a resposta que ele acha que vai colocar a resposta discursiva dele e vai adicionar um arquivo aqui. Ele pode adicionar direto do celular, ele pode adicionar direto do computador, se ele estiver fazendo, aí fica a critério. Pode fazer o upload, tá, de um arquivo, certo? Aí vai ficar a critério do aluno. O professor pode resolver manualmente, certo, meus amigos? Então, vou mostrar aqui para vocês um que eu já tenho feito, tá? Para ver como é que fica. Bom, bora lá. Vou mostrar aqui no formulário. Ir para o Google Formulário. Vou procurar aqui os que eu já fiz para mostrar como é que o professor pode avaliar depois que o aluno entrega. Deixa eu... Prova, texto, tá aqui. Essa bem aqui. Então essa aqui foi uma prova, tá? Foi passado para meus alunos do Fundamental 2. Deixa eu visualizar a prova, tá?
As questões, elas são de múltipla escolha, tá? Posso colocar equações, múltiplas escolhas, posso colocar gráfico, e também são questões discursivas, tá? No caso, eles vão ter que responder as questões num caderno, no computador, onde ficar a critério, e vão enviar para que eu possa avaliar, tá? E outra, quando a gente faz uma prova aqui, que a gente faz uma prova dessa, a gente não consegue, por exemplo, aqui, ó, aqui, adicionar a chave de resposta. Eu não consigo colocar número quebrado, não consigo colocar, por exemplo, 0,5. Eu não consigo, o Google não deixa aqui nessa execução. Mas quando a prova já está feita e o aluno responde, eu posso adicionar números números decimais. Eu posso fazer isso, tá? Vamos analisar aqui. Na hora da resposta, olha, como eu coletei o e-mail, ele me dá aqui o tanto de pessoas do acerto de questões que eles tiveram, olha, tá? Aqui, ó. 6 pessoas, 2 pessoas tiraram a média 6,5. 5 pessoas tiraram a média 6. Uma pessoa, tá? Uma pessoa tirou 6. 6 pessoas tiraram 5, tá? É que ele vai te dando quantas pessoas, o quantitativo de pontos que elas foram acertando, tá? Bem, aqui são as pontuações que já foi liberada, certo? Aqui são o nome dos alunos que fizeram a prova. Aqui foram a turma que eles fazem parte, que é o 8º ano. E aqui são os gráficos de quantas pessoas acertaram. Das 14 pessoas que responderam, 11 responderam certa e 3 responderam errado. Ele te dá o gráfico aqui de desempenho, tá? Bora lá. Aqui são as imagens, o arquivo que os alunos me enviaram, tá? Todos eles. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou analisar aleatoriamente? Não, eu tenho aqui a opção de individual, tá? Eu vou aqui individualmente pelos alunos, tá? Lembrando aqui, ó, como ele errou, ele já me dá 0 aqui, ó. Bora lá. Aqui, ó, ele acertou, eu posso colocar o meio ponto dele, porque aqui nessa opção eu posso colocar número decimal. Lá não, certo? Eu posso colocar. Lá ele só me deixa colocar o número inteiro quando eu estou executando a prova, quando eu estou formando a prova. Mas depois disso eu posso alterar por números decimais. E aqui eu posso analisar, tá? Uma alternativa aqui que ele me mandou a foto, tá? Se está de acordo com o que foi solicitado na questão, o aluno pode mandar, a gente pode avaliar. Então é uma ferramenta muito boa de se utilizar nesse período que a gente está trabalhando agora de aulas remotas, que os professores estão cada vez mais se reinventando nesse cenário que a gente está vivendo. Certo, meus amigos? Então, isso aqui foi a forma de tentar transmitir um pouco de conhecimento, tentar ajudar. Se algo vocês não sabiam e agora estão sabendo, compartilhe, deixe suas sugestões aí para melhorar ainda mais a nossa cooperação entre todos. Muito obrigado.